Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando a nossa primeira semana desse ano de 2024, mas com uma notícia muito boa que irei compartilhar aqui com vocês, que mostra que lutar sempre vale a pena, porque as filas estão ganhando mais tração e aqueles criminosos que fizeram tanto mal a todos nós, ao nosso país, agora têm muito mais motivos para ficarem sem dormir. Vou conversar com vocês sobre as últimas notícias, sobre filas que estão andando no dia de hoje e também recordar aqui algumas situações que eu comentei com vocês no nosso programa anterior em relação à desumanização que essa gente que esteve no poder ainda tem e que precisa, de algum modo, ser curada. Nada como uma cadeia para alguns ou uma clínica psiquiátrica para outros. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, porque aqui é muito importante. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, hoje mais cedo, eu mostrei para vocês alguns vídeos, na verdade 2 vídeos, que ilustram bastante a contradição ou os mundos tão diferentes que pessoas como eu e você vivemos e as outras pessoas que se deixaram contaminar ou que já tinham isso na sua alma e simplesmente deixaram que o pior de si eclodisse com a figura que chegou até o poder aqui no nosso país, a figura do inelegível. Então mostrei para vocês, algumas imagens aqui envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Essa aqui é uma dele distribuindo pães, E ele está montando uma super padaria com apoio de muitos voluntários, dentre os quais eu me incluo, para poder alcançar ainda mais um número maior de pessoas. Ele faz exatamente o que qualquer cristão faria, Eu lembro muito um depoimento pessoal da minha mãe, Minha mãe, quando eu era muito pequenininho, e ela, toda vez que via alguma pessoa numa calçada perto de casa, enfim, ela sempre preparava uma quentinha e levava, E às vezes nós não tínhamos tanta coisa assim para oferecer, mas ela pegava e dividia as coisas ali do dia com as pessoas que estavam ali nas ruas, Isso há muitos e muitos anos atrás. Então, quando eu vejo assim uma figura como o padre Júlio Lancelotti fazendo a mesma coisa, é óbvio que eu me identifico, é óbvio que muitas pessoas se identificam também, e é por isso que a gente fica tão chateado e tão revoltado com a desumanidade com que as pessoas agridem um santo homem. Porque comparem o que é a vida de um padre Júlio Lancelotti com a vida desses falsos profetas que usam da religião não para praticarem o bem, mas para praticarem o mal e para ficarem cada vez mais endinheirados. É uma coisa absolutamente insana, uma coisa covarde, uma coisa mesquinha, uma coisa vil, o que essas pessoas fazem, o que esses falsos líderes fazem. Sobretudo, ainda é pior quando tem políticos que se utilizam dessas figuras como trampolins para conseguirem ainda mais nacos do poder. Então eu passei para vocês mais cedo um vídeo aqui onde o padre Júlio Lancelotti, antes desses episódios todos de ataques que ele está sofrendo, onde ele registra aqui que recebeu um telefonema muito importante. E eu não passei para vocês no nosso vídeo anterior esse trecho que eu vou passar agora, que eu vou compartilhar. Eu acho que é muito legal e é muito significativo, para a gente comparar esses dois mundos. O mundo que nós vivemos, que nós acreditamos, que nós queremos o bem, e outro mundo que eu não vou nem mencionar muito. Então vamos ver aqui a história do padre Júlio Lancelotti. Vamos lá. Ontem, a alegria que nos tocou quando eu estava em casa descansando um pouquinho, aí o celular chamou e eu vi lá sem identificação de chamador. Aí eu achei que deve ser alguma chamada de algum jornalista, porque os jornalistas que ligam sem identificar o chamador. Aí eu, alô, aí a voz do outro lado disse, Padre Júlio, eu disse sim, eu era um jornalista estrangeiro. E aí disse, parla italiano ou habla castelhano? Eu disse, os dois. Ele disse, sono Papa Francesco. Aí eu vi a voz, Papa Francisco, eu falei, santità!
E me levantei, não consigo falar com o Papa sentado, né? A minha vontade era ajoelhar até. E aí o Papa disse, vi as fotografias dos moradores de rua, vi que você está sempre com os moradores de rua, como é o seu dia? Aí eu expliquei como é o dia, a missa, a convivência com os irmãos de rua. Ele sim. E disse, o principal não é o que nós levamos, é conviver com eles. Ele disse, eu sei das dificuldades, dos problemas que vocês passam, mas não desanime, não desanime. Façam como Jesus, estejam sempre ao lado dos pobres. Ele falou para mim, por que não gostam desse trabalho? Por que não gostam dessa convivência? Eu expliquei um pouquinho para ele todas as dificuldades. Ele disse, diga aos moradores de rua que eu os amo muito, tenho muito carinho por ele e que eu rezo por ele todos os dias. Peça também para que eles rezem por mim. Por isso, todos os dias nós rezamos pelo Papa. E hoje está aí o solidel do Papa Francisco, que há alguns anos mandou também de na presente sequência a desse pastoral vídeo, de rua, eu não como pude gesto colocar de para carinho vocês no nosso aos encontro moradores. anterior, mas agora eu vou colocar no primeiro comentário do nosso portal, né? Você entra ali no setor de comentários e o primeiro que eu vou deixar fixado é essa fala do padre Júlio Lancelotti para você compartilhar com outras pessoas, né? Você que gostou, você que se emocionou, você que já viu, é legal ver de novo, você que não tinha visto, tenho certeza absoluta que você ficou tocado. Como também ficará tocado ao ouvir aqui as palavras do Papa, né, que mencionou esse telefonema que ele deu para o padre Júlio Lancelotti, né? Vamos ver aqui. Ieri sera sono riuscito a fare una telefonata a un anziano prete italiano, missionario dalla gioventù in Brasile, ma sempre lavorando con gli esclusi, con i poveri. E vive quella vecchiaia in pace. Ha bruciato la sua vita con i poveri. Questa è la nostra Madre Chiesa. Questo è il messaggero di Dio che va agli incroci del cammini. Gente, é muito bacana, né? Essa situação que a gente tem a oportunidade de compartilhar em canais como o nosso Portal do José. Ao mesmo tempo que essas coisas acendem, né, em algumas pessoas algo que estava adormecido, né, e reacendem também algumas ações, ao mesmo tempo elas nos mostram o contraponto, né, o outro lado. Por que a gente fica tão emocionado com isso? É porque justamente o Brasil tem gente que está operando o tempo todo nas trevas, né? E a principal figura foi o ex-presidente da República. Hoje ele publicou um texto aqui no seu tweet absolutamente esquizofrênico, né? Mostrando que ele tem problemas muito sérios na cabeça dele. Escreveu ele: a certeza da impunidade e a falta de compromisso mínimo com a verdade parece deixar muitos à vontade para agirem como querem ou como imaginam, ignorando a realidade e relativizando tudo dependendo do lado que se pronuncia. Como diz o chefe da organização comunista, tudo depende da narrativa que vamos criar. Logo, os fatos não importam, somente o que gira no sistema cada vez mais exposto. Gente, é coisa de gente que não está bem na cabeça, né? E ele continua publicando como se fosse um macaco Tião, com todo respeito aos macacos, né? As cenas dele indo para algum canto, sempre com alguma combinação, chegando algum transeunte, algum banhista, né? Para ficar tirando foto com ele, ficar gritando. Isso mostra como uma parcela gigantesca da sociedade brasileira ficou anestesiada durante a pandemia e não relacionou o desastre, o morticínio, o genocídio que aconteceu aqui no nosso país à responsabilidade desse crápula que governou o nosso país. Governou entre aspas, né? Mas só que hoje, eu vou fechar o nosso papo aqui com uma notícia muito importante. A notícia é essa aqui, ó. Tá, todo mundo dá para ler, né? Notícia diz que Gilmar Mendes determina
que PGR avalie omissões de Bolsonaro durante a pandemia. Em despacho, ministro do Supremo Tribunal Federal pontua já ter declarado invalidade absoluta do parecer que poupou o ex-presidente de responsabilidade. Esse tipo de decisão do ministro Gilmar Mendes, ela tem uma dupla face, né? Em primeiro lugar, denuncia que a Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo, não funcionaram a favor da República, da Constituição, do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Funcionaram como advogados inescrupulosos desse que esteve em cima de milhares e milhares de cadáveres aqui no nosso país. Então, o que é óbvio para todos nós, para essa gente que ficou nesse mundo obscuro, até por os grandes veículos de comunicação não apontarem de uma forma muito direta o que estava acontecendo, que havia um responsável político e existiam responsáveis jurídicos como Procurador-Geral da República, a sua auxiliar direta, o chefe do Poder Legislativo no Senado, o chefe do Poder Legislativo na Câmara, ou seja, desde o senhor o Maia lá, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Arthur Lira, o Pacheco, todos eles, de algum modo, foram cúmplices, junto com os grandes veículos de comunicação, dessa tragédia que aconteceu aqui no nosso país. Isso eu e você temos como situação absolutamente clara. Mas, para algumas pessoas, estava faltando agora que a gente conseguisse remover o entulho para que a justiça aqui no nosso país comece a funcionar. Então, se tem gente que vai ficar sem dormir a partir dessas matérias publicadas hoje, o entendimento do ministro Gilmar Mendes, do óbvio, ou que seja, que o Procurador-Geral da República tem que denunciar aqueles que, depois de uma investigação, são apontados como responsáveis de crimes, pois bem, isso está em vias de acontecer. Vamos ver qual será o comportamento do senhor Paulo Gonet, mas eu tenho certeza absoluta que, pelo fato do ministro Alexandre de Moraes ter tecido muitos elogios à figura do senhor Paulo Gonet, isso só está sendo possível porque existe, de fato, uma compreensão que o senhor Paulo Gonet vai agir a favor do nosso país, a favor da sociedade, e vai denunciar esses criminosos para que, nesse ano de 2024, a maior parte deles vá para a cadeia, né? Para Papuda, para Bangu 8 e para Colmeia, para as mulheres, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente volta ao nosso próximo encontro. Filas estão andando. Tchau!